O silêncio daquela casa sempre foi confortável, mas naquela noite ele parecia estranho demais, quase impossível de respirar. A filha caminhava pelo corredor como quem pressente que algo saiu do lugar, como se uma sombra tivesse atravessado aquele espaço antes dela e deixado para trás um rastro invisível que gelava o ar. Quando chegou à porta do quarto, percebeu que a luz fraca do abajur tremulava como se alguém tivesse acabado de tocá-lo. A porta estava entreaberta, e o choro abafado que escapava dali não se parecia com nenhum choro que ela conhecia. Era um lamento pesado, de quem carrega uma dor antiga, profunda e silenciosa. Ao empurrar a porta devagar, tentando não assustar a mãe, sentiu que havia mais do que tristeza naquele ambiente. Uma sensação inexplicável de que outra pessoa estivera ali segundos antes. O perfume leve e desconhecido ainda pairava no ar, como se tivesse sido deixado por alguém que saiu às pressas. Essa percepção atravessou o peito dela com força, fazendo seu coração acelerar. A mãe estava sentada à beira da cama, o rosto escondido, o corpo tremendo, como se tivesse sido quebrado por dentro. A filha, parada na porta, entendeu imediatamente que algo grande havia acontecido. Algo que não estava à vista, mas que mudaria completamente tudo o que ela acreditava sobre aquela família e sobre a própria vida. Cada detalhe naquele quarto parecia contar uma história que nunca tinha sido falada, como se as paredes guardassem memórias que estavam prestes a escapar. E naquele instante, antes mesmo que qualquer palavra fosse dita, ela soube que nada seria igual depois daquela noite. O mistério começava ali, naquele quarto carregado de dor, segredos e uma presença invisível que deixava claro que havia algo muito maior escondido. A presença que não deveria estar no quarto. O quarto parecia pequeno demais para tanto silêncio, como se o ar tivesse sido espremido pelas paredes estreitas e pela dor que ocupava cada canto. A filha deu um passo hesitante para dentro, sentindo o peso daquela atmosfera encostando no peito dela como uma mão fria. A luz amarelada do abajur projetava sombras que se moviam lentamente pelas paredes, criando a impressão de que alguém ainda circulava ali dentro. Alguém que se escondeu no instante em que ela surgiu no corredor. Era uma sensação tão forte, tão viva, que sua pele se arrepiou antes mesmo que seus olhos encontrassem a figura da mãe. O carpete macio abafava seus passos, mas isso não impedia o coração de bater alto demais. Havia um perfume leve e desconhecido misturado ao cheiro familiar da casa. Algo que ela nunca tinha sentido ali antes. Algo que não pertencia àquele lar e que a deixou intrigada. Era como se uma pessoa tivesse passado por ali segundos antes e deixado uma marca invisível. Esse detalhe incomodava com a intensidade de um aviso silencioso. Quando seus olhos finalmente pousaram na mãe, ela percebeu que aquela cena jamais poderia ser confundida com simples tristeza. A mãe estava encolhida na beira da cama, os ombros tremendo de um jeito que nenhum ser humano conseguiria controlar. A cabeça estava baixa, escondida entre as mãos, como se ela tentasse impedir que o mundo a visse quebrar. A filha nunca a tinha visto assim, nem mesmo nos piores dias, e isso fez algo estremecer dentro dela. A mãe sempre fora um pilar, firme, contida, a pessoa que segurava tudo enquanto todos os outros desmoronavam ao redor. Então por que agora ela parecia tão destruída? Por que aquele quarto parecia tão carregado, tão íngreme, tão cheio de algo que a filha não conseguia definir? A filha se aproximou com cuidado, tentando entender o que exatamente tinha acontecido ali dentro. A cada passo, ela sentia mais claramente que o problema não era apenas o choro da mãe. Era a sensação de que algum evento tinha acabado de ocorrer, alguma situação intensa o suficiente para deixar marcas no ar, no chão, nas próprias lágrimas que escorriam pelo rosto dela. Era como se alguém tivesse dito algo devastador, ou como se a mãe tivesse encontrado algo que desarmou completamente suas defesas. A filha tentou falar, mas a voz empacou no meio do caminho, presa entre o medo e a urgência. Esse silêncio repentino dizia mais do que qualquer palavra, porque mostrava que até o organismo dela reconhecia o perigo invisível que rondava aquele momento. O corpo da mãe parecia menor do que o normal,
como se estivesse recolhido para caber dentro de uma dor que não tinha mais onde ser guardada. As mãos tremiam e a respiração vinha curta, quase arrastada. A filha sentiu um nó apertar sua garganta, porque nada na vida prepara alguém para ver a própria mãe quebrada de um jeito tão profundo. E, no entanto, havia algo mais. Algo que insistia em chamar sua atenção. Algo que estava além da dor explícita. Era aquela sensação estranha de presença. Aquela impressão desconfortável de que duas pessoas haviam ocupado aquele quarto instantes antes, mas que apenas uma permaneceu para enfrentar o peso da situação. O silêncio do ambiente parecia ter sido moldado pela pressa de alguém que saiu dali rápido demais, como se fugir fosse a única opção para evitar um confronto. A filha respirou fundo e olhou ao redor, tentando se convencer de que era apenas imaginação, apenas um efeito colateral do susto inicial. Mas quanto mais ela observava, mais percebia pequenos detalhes fora do lugar. O lençol amassado de um lado só, a cortina balançando mesmo com a janela fechada, uma marca quase imperceptível no tapete perto do armário, como se alguém tivesse pisado ali com pressa. Detalhes que um observador comum ignoraria, mas que para ela se tornavam peças inquietantes de um quebra-cabeça recém-iniciado. A mente dela começou a formular hipóteses, algumas simples, outras assustadoras, mas todas orbitando a mesma pergunta: quem estava ali? E então, quando ela se inclinou um pouco mais para enxergar melhor o rosto da mãe, percebeu algo ainda mais perturbador. A mãe não estava apenas chorando, ela parecia estar lutando contra algo que a consumia por dentro, como se tivesse sido confrontada por uma memória que ela passou décadas tentando enterrar. Como se alguém tivesse reaberto uma ferida antiga, daquelas que nunca cicatrizam completamente. A filha sentiu o estômago se contrair, porque aquela não era uma dor comum. Era uma dor que vinha de longe, carregada por anos, talvez por uma vida inteira. A mãe ergueu o rosto devagar, revelando olhos vermelhos, inchados, profundamente assustados. E quando aqueles olhos encontraram os dela, a filha entendeu que estava diante do início de uma revelação capaz de desmontar toda a estrutura emocional daquela família. A presença invisível, o choro devastador, o quarto impregnado de algo que não deveria estar ali. Tudo apontava para a mesma direção. Alguma verdade adormecida tinha acabado de despertar. E agora, mesmo sem saber qual era, a filha sentia que estava prestes a cruzar uma porta que jamais poderia ser fechada novamente. As palavras que a mãe não consegue dizer. A filha respirou fundo antes de tentar falar. Queria perguntar o que estava acontecendo, mas a pergunta parecia pesada demais para ser lançada naquele quarto sufocado. Quando finalmente conseguiu emitir um som, a voz dela saiu baixa, quase tímida, como se temesse despertar algo ainda pior do que aquilo que já estava vendo. A mãe ergueu o rosto devagar, e a expressão dela era tão devastadora que a filha sentiu o corpo inteiro estremecer. Os olhos vermelhos, marejados, fundos de uma tristeza que jamais poderia ter surgido daquela noite para o dia. Havia medo ali também, um medo antigo, visceral, como se ela estivesse prestes a reconhecer em voz alta algo que sempre temeu que a filha descobrisse. A filha tentou novamente, agora com mais firmeza, pedindo que a mãe explicasse o motivo daquele estado. Mas a mãe simplesmente abriu a boca e não conseguiu emitir som algum. A voz falhou no primeiro instante, como se sua garganta tivesse se fechado. Ela levou a mão ao peito, pressionando com força, como se tentasse segurar o coração antes que ele se partisse de vez. A filha percebeu que não era apenas emoção. Era a imagem de alguém que carrega um segredo tão grande, tão doloroso, que pronunciar seria como reviver tudo de novo. O silêncio que se instalou entre elas tinha peso, densidade e parecia gritar mais do que qualquer confissão. A mãe tentou falar mais uma vez, mas o ar se quebrou na garganta dela como vidro. A filha sentiu o desespero crescer dentro de si, porque não sabia como ajudar, não sabia se deveria insistir, não sabia se perguntar novamente abriria uma ferida que talvez nunca tivesse fechado. Enquanto observava a mãe lutar contra as próprias palavras, percebeu que havia algo profundamente errado naquela reação.
não era o tipo de dor que surge por uma notícia recebida naquele momento. Era o tipo de dor que mora dentro de alguém há anos, talvez décadas, esperando pela primeira chance de escapar. O peito da mãe subia e descia rápido demais. A respiração parecia descompassada, como se estivesse tentando impedir que a dor transbordasse. A filha deu um passo à frente, sentando-se ao lado dela. Mas mesmo essa aproximação pareceu agravar a situação. A mãe fechou os olhos com força, como se a presença da filha dificultasse ainda mais a tarefa de falar. Era como se a proximidade da verdade fosse insuportável. A filha, observando esse gesto, sentiu uma pergunta surgir dentro dela com força quase física. O que poderia ser tão grave a ponto de paralisar completamente uma mulher tão forte? Os dedos da mãe apertaram o lençol com tanta intensidade que os nós das mãos ficaram brancos. Ela parecia tentar arrancar coragem de algum lugar dentro de si, mas a coragem não vinha. A filha, percebendo a profundidade daquele bloqueio, entendeu que sua mãe estava travada entre dois abismos: o medo de revelar e o medo de continuar escondendo. O silêncio virou um campo minado. Cada segundo fazia o coração da filha bater mais rápido, porque ela sabia que a mãe não choraria daquele jeito por algo simples. Era algo sério, pesado, algo que tinha raízes profundas em algum ponto da história delas. A mãe abriu os olhos de novo, mas agora havia algo diferente neles, uma mistura de culpa e desespero. Ela tentou falar mais uma vez, mas a voz saiu tão rouca que parecia mais um sussurro ferido. E o que ela disse não respondeu nada. Apenas levantou ainda mais perguntas. A mãe, olhando diretamente nos olhos da filha, conseguiu soltar algumas palavras desconexas, frases quebradas, como se estivesse tentando segurar a própria mente enquanto falava. Mas nenhuma frase se completava, nenhuma explicação surgia. Apenas um pedido silencioso para que a filha não a pressionasse mais. A filha sentiu o chão desaparecer por alguns instantes, porque aquela situação fugia completamente de seu controle. A mãe não conseguia explicar, não conseguia encontrar força para começar, e aquilo deixava tudo ainda mais confuso. Era como se a verdade, seja lá qual fosse, estivesse presa dentro de um labirinto emocional tão profundo que qualquer tentativa de alcançá-la machucava mais do que ajudava. A filha começou a perceber que havia mais do que dor naquela hesitação. Havia pavor. Um pavor que deixava claro que a revelação poderia mudar tudo entre elas. Mudar a forma como a filha via o mundo, a forma como via a própria mãe e, talvez, até a forma como via a si mesma. A mãe finalmente colocou uma mão sobre a mão da filha. Um gesto pequeno, mas carregado de uma súplica silenciosa. Ela não precisava de palavras para deixar claro que estava prestes a revelar algo grande demais para ser dito de uma vez só. Algo que exigiria coragem, tempo e talvez até perdão. A filha sentiu um arrepio percorrer a espinha, porque entendeu que, quando as palavras finalmente viessem, seria impossível voltar atrás. Era o tipo de verdade que transforma, que abre feridas antigas e que decide o rumo de uma família inteira. E naquele momento, no meio daquele silêncio sufocante, a filha percebeu que estava prestes a entrar em uma história da qual não poderia sair ilesa. Uma história que não escolheu, mas que, de alguma forma, finalmente a tinha alcançado. O objeto que não deveria existir. O ar ainda estava pesado quando a mãe baixou novamente o rosto, incapaz de continuar falando. A filha, percebendo que insistir naquele momento apenas aprofundaria a dor, decidiu observar tudo ao redor. O quarto parecia diferente, carregado por algo que não tinha forma, mas tinha presença. Havia detalhes que antes nunca chamaram atenção, mas agora brilhavam como sinais discretos de que alguma coisa estava fora do lugar. A luz fraca do abajur revelava pequenas partículas de poeira suspensas no ar, como se alguém tivesse mexido em objetos que não eram tocados há muito tempo. A cortina, que sempre ficava imóvel, balançava levemente, mesmo com a janela completamente fechada. Cada pequeno indício reforçava a sensação de que o ambiente havia sido violado de alguma forma. Foi então que algo no chão chamou sua atenção. Uma pequena caixa, parcialmente escondida sob o criado mudo, parecia ter sido deslocada recentemente.
Não estava alinhada como sempre estivera, e a tampa estava entreaberta, revelando um pedaço de tecido envelhecido. A filha se abaixou devagar, tomada por um sentimento estranho, uma mistura de curiosidade e receio. Quando puxou a caixa para perto, percebeu que o material estava gasto, com marcas de tempo que não combinavam com nada do que havia naquela casa. A madeira apresentava rachaduras e manchas escurecidas, como se tivesse passado por ambientes hostis, úmidos, esquecidos. Não era um objeto familiar. Tampouco parecia pertencer à mãe. O som da caixa deslizando pelo chão fez a mãe erguer o olhar imediatamente. Havia um brilho de pânico ali, um reflexo involuntário que denunciou mais do que qualquer palavra conseguiria. A mão da mãe se ergueu no ar, como se quisesse impedir que a filha a tocasse, mas ela parou no meio do movimento, sem forças para continuar. A filha sentiu o coração bater mais forte, porque aquele gesto dizia exatamente o contrário do que a mãe tentava expressar em silêncio. O objeto era importante, perigoso, sensível, talvez tudo isso ao mesmo tempo. A filha abriu a tampa devagar e um cheiro antigo escapou dali, como páginas velhas que carregam histórias que ninguém teve coragem de ler. Dentro da caixa havia fotografias amareladas, um lenço bordado com iniciais que a filha nunca tinha visto antes, e um anel de prata escurecido pelo tempo com um símbolo estranho gravado na parte interna. Nada ali fazia sentido. Nada ali pertencia àquela casa, àquela família ou àquela história que a filha acreditava conhecer. O estômago dela se revirou enquanto examinava cada item, sentindo que estava tocando em fragmentos de uma verdade oculta. Uma das fotografias chamou mais atenção do que todas as outras. Nela, uma mulher muito jovem, parecida demais com a mãe, aparecia ao lado de um homem desconhecido. A expressão dela transmitia uma mistura de alegria e angústia, como se estivesse vivendo algo que não podia ser contado. A filha virou a fotografia e encontrou uma data escrita à mão, uma data que antecedia há alguns anos o seu próprio nascimento. Isso fez um arrepio correr pelo corpo dela. E por um instante, uma pergunta surgiu como um grito abafado dentro da mente. Por que sua mãe guardaria algo tão escondido e tão comprometedor por tanto tempo? A mãe, observando de longe, parecia encolher cada vez mais, como se reviver aquelas memórias fosse uma tortura. O desespero que tingia o rosto dela agora fazia sentido. A filha percebeu que aquele objeto não era apenas uma lembrança. Era uma peça crucial de um enigma que a mãe nunca quis revelar. E o mais inquietante era perceber que aquela caixa estava ali há muito mais tempo do que ela imaginava, talvez escondida justamente para nunca ser encontrada. O peso daquela descoberta fez a filha sentir o coração acelerar ainda mais. O ambiente parecia girar lentamente, como se a revelação tivesse aberto uma fissura na realidade. A sensação de presença no quarto, aquela impressão de que alguém estivera ali segundos antes, agora não parecia tão absurda. Era como se aquela caixa tivesse despertado algo ou alguém que havia passado anos adormecido dentro de um segredo proibido. A filha segurou o anel com cuidado, observando o símbolo gravado. Era um desenho simples, porém carregado de significado. Algo que parecia ter sido feito sob encomenda. E então, ao levantar os olhos para a mãe, viu lágrimas novas escorrendo, silenciosas e diferentes das anteriores. Eram lágrimas de alguém que reconhece que o passado finalmente encontrou um caminho para voltar. E naquele instante, a filha entendeu. Aquela caixa não deveria existir dentro daquela casa. Aqueles objetos não deveriam ter sobrevivido ao tempo. Aquela história não deveria ter sido descoberta. Mas agora que estava diante dela, nada conseguiria impedir que o segredo começasse a se revelar. A história que a família sepultou. A caixa ainda repousava sobre o colo da filha, quando a mãe finalmente ergueu o rosto, revelando um olhar que misturava exaustão, medo e uma dor que já não conseguia mais ser escondida. Havia um tremor sutil em seus lábios, como se ela tentasse encontrar forças para começar a falar, mas algo dentro dela ainda lutasse para impedir. A filha percebeu que a mãe encarava a caixa como quem vê um fantasma revivido, uma presença antiga que ela passou metade da vida tentando enterrar.
E era exatamente isso que aquele objeto representava. Uma passagem secreta para um passado que a família inteira havia escolhido sepultar. A mãe respirou fundo, mas a respiração veio curta, trêmula, e mesmo assim ela tentou falar. A voz saiu baixa, mas firme o bastante para carregar o peso dos anos que mantiveram aquela história silenciada. Ela disse que aquele objeto não deveria ter sido encontrado, que não era para ter sobrevivido às mudanças da vida, nem aos esforços dela para garantir que nada daquilo chegasse até a filha. A filha, confusa, sentiu o coração bater mais rápido, porque agora entendia que aquele não era apenas um segredo guardado. Era um segredo apagado, arrancado da memória da família, escondido tão profundamente que ninguém jamais esperaria que ressurgisse. A mãe começou a contar que muitos anos antes de a filha nascer, a família viveu um episódio que deixou marcas profundas e irreversíveis. Algo que envolveu escolhas desesperadas, medos inconfessáveis e uma sequência de eventos tão dolorosos que decidiram inventar uma versão completamente nova da realidade. Era mais fácil assim. Era mais seguro assim. A verdade, segundo a mãe, tinha potencial para destruir pessoas, para separar vidas inteiras e, por isso, foi enterrada sob camadas de silêncio, omissões e narrativas cuidadosamente construídas. A filha escutava sem conseguir piscar, sentindo a garganta fechar à medida que a mãe avançava nas memórias. A mãe descreveu uma época em que a família enfrentou uma perda tão profunda que o luto se transformou em uma decisão radical. Ninguém mais falaria sobre o que aconteceu. Todos concordaram, cada um por suas próprias razões, que aquela parte da história precisava desaparecer. E para que o silêncio fosse realmente completo, objetos foram escondidos, nomes foram apagados, e qualquer vestígio daquela fase passou a ser tratado como uma sombra que ninguém poderia mencionar. Mas nem todos aceitaram essa decisão da mesma forma. A mãe confessou que, por mais que tentasse esquecer, parte dela ainda carregava a culpa de ter participado daquela escolha. Ela disse que o segredo consumiu sua juventude, moveu suas decisões e moldou quem ela se tornou. Cada passo da vida adulta foi influenciado pelo medo de que a verdade ressurgisse. E agora, vendo a filha segurando aquela caixa, ela entendia que o passado tinha encontrado sua oportunidade de retornar, mesmo depois de tanto tempo. A filha sentiu uma mistura de empatia e temor. Era difícil imaginar que seu nascimento, sua infância e até a maneira como cresceu foram influenciados por uma verdade que jamais chegou até ela. A mãe disse que tentou protegê-la, tentou construir um futuro que estivesse livre das falhas e das tragédias da geração anterior. Mas proteger, naquele caso, também significava enganar. Significava esconder uma parte importante da história da família, uma parte que, segundo ela, poderia ter mudado tudo caso viesse à tona no momento errado. O silêncio entre elas aumentou quando a mãe parou de falar por alguns segundos, como se estivesse revivendo cenas de um filme doloroso. A filha percebeu que havia algo ainda mais profundo por trás daquelas palavras, algo que a mãe não estava pronta para revelar completamente. Era como se ela estivesse preparando o terreno para uma verdade ainda maior, algo que não dizia respeito apenas ao passado distante, mas que atravessava gerações e tocava diretamente a vida presente. A mãe então confessou que naquela época, a família tomou decisões que hoje soariam impensáveis. Pessoas foram afastadas, relações foram rompidas e promessas foram feitas diante do medo. O segredo tinha tantas camadas que ninguém conseguia dizer exatamente onde começou a mentira e onde terminou a realidade. Era um emaranhado de escolhas difíceis, de erros trágicos e de tentativas desesperadas de manter as aparências intactas. E agora, por mais que tivesse tentado manter a filha longe disso, a mãe sabia que a caixa encontrada no quarto era a prova viva de que nada permanece enterrado para sempre. A verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra uma maneira de respirar de novo. A filha, com o coração acelerado, percebeu que estava prestes a ouvir algo que não apenas mudaria tudo o que ela sabia sobre a própria família, mas que também definiria o caminho que ela seguiria dali em diante. A história que a família sepultou estava começando a emergir, e a filha, mesmo assustada,
Sabia que não havia mais como voltar atrás. O nome que ninguém tinha coragem de mencionar. A voz da mãe oscilava entre o esforço de falar e o peso de tentar manter o controle sobre uma história que ela guardou por tempo demais. A filha percebeu que havia algo ainda mais profundo por trás daquele segredo, como se faltasse a peça central que explicaria tudo. O silêncio se acumulou no ar por alguns instantes, e a mãe pareceu lutar contra a própria memória antes de finalmente sussurrar um nome. Um nome simples, comum, mas que carregava uma força capaz de alterar o rumo daquela noite. A filha sentiu um arrepio percorrer a espinha quando ouviu aquele som. Era um nome que ela nunca tinha ouvido dentro daquela casa, um nome que parecia não pertencer àquele ambiente. Mas a maneira como a mãe o pronunciou indicava que havia um peso emocional enorme ali, algo que ultrapassava qualquer explicação imediata. A mãe fechou os olhos por um momento, como se só de lembrar daquela pessoa, o corpo inteiro reagisse com dor. A filha tentou buscar qualquer memória que pudesse ter sido mencionada ao longo da vida, alguma referência distante, uma história contada por um parente, mas não havia nada. Aquele nome nunca havia sido dito antes, nem mesmo por engano. E isso por si só já era perturbador. Uma família não esconde um nome sem motivo. Um nome só se torna proibido quando está ligado a algo que todos preferem esquecer. A mãe começou a explicar que, anos atrás, essa pessoa havia sido importante demais para ser ignorada, mas também perigosa demais para continuar presente. Essa dualidade fez o coração da filha acelerar. A mãe descreveu essa pessoa como alguém marcante, alguém cuja presença mudava o ambiente, cuja chegada obrigava todos a se posicionarem. Era alguém que dividiu opiniões, que abalou relações, que transformou completamente o rumo da família. E mesmo assim, toda essa história foi apagada de forma tão eficiente que a filha nunca sequer soube da existência dele. A mãe falava com uma mistura de carinho e dor, como se essa pessoa tivesse sido parte fundamental de sua vida em algum momento. A filha percebeu que o nome carregava lembranças que a mãe tentou manter trancadas. Cada vez que ela mencionava algo sobre ele, a voz vacilava e seus olhos se enchiam de lágrimas novas. A mãe disse que essa pessoa havia feito escolhas que ninguém conseguiu aceitar. Escolhas que machucaram profundamente a família e que levaram a acontecimentos que marcaram para sempre as gerações seguintes. Mas ela também confessou que nem tudo era tão simples quanto as pessoas faziam parecer. Havia nuances ali, detalhes que a família preferiu ignorar para facilitar a narrativa do esquecimento. A filha sentiu um aperto no peito ao perceber que aquele nome era a chave de tudo o que estava acontecendo. O nome que ninguém tinha coragem de mencionar era o epicentro do segredo que moldou a vida da mãe. E, de certa forma, moldou a dela também. O simples fato de ele ter sido evitado durante tantos anos mostrava que sua história não era apenas trágica, mas também perigosa. Algo sobre essa pessoa deixava a mãe em alerta, mesmo depois de tanto tempo. A mãe revelou que aquela pessoa havia desaparecido de forma abrupta, quase como se tivesse evaporado da realidade. Isso fez com que as pessoas da família decidissem que seria melhor nunca mais trazer o assunto à tona. O desaparecimento dele abriu espaço para medo, culpa e suposições que ninguém queria enfrentar. A mãe contou que, durante anos, acordou no meio da noite pensando na possibilidade de ele voltar. Não porque desejasse isso, mas porque temia o que poderia acontecer se ele realmente reaparecesse. A filha, agora mergulhada no mistério, começou a conectar pontos: o perfume desconhecido no quarto, a sensação de presença, o estado emocional devastado da mãe. Tudo isso apontava para a possibilidade de que aquela pessoa tivesse retornado de alguma forma. A mãe, percebendo que esse pensamento havia cruzado o rosto da filha, hesitou por um instante. A expressão dela mudou. Ela parecia saber de algo mais, algo recente, que ela não tinha tido coragem de mencionar. Um tremor percorreu o corpo da mãe, e seus olhos se encheram de um novo tipo de medo. Um medo vivo, atual, que não parecia pertencer ao passado. A filha sentiu o ar desaparecer do quarto. O nome que nunca havia sido dito carregava agora uma ameaça concreta. O passado
não estava apenas sendo revisitado. O passado talvez estivesse batendo na porta novamente. E naquele instante, entre o silêncio e a respiração trêmula da mãe, a filha entendeu que a revelação estava longe de acabar. O nome proibido era apenas o início de uma verdade muito maior. Uma verdade que mudaria não apenas a história da família, mas também o futuro que ela imaginava ter. A filha que não era quem imaginava ser. O nome ainda ecoava na mente da filha quando algo dentro dela começou a se mover, como se uma engrenagem invisível finalmente tivesse encontrado encaixe após anos de silêncio. O rosto da mãe, devastado, parecia carregar não apenas memórias, mas a responsabilidade por uma verdade que ela sempre soube que precisaria ser dita um dia, mesmo que esse dia fosse o mais temido de todos. A filha segurou a caixa com mais força, como se o peso daquele objeto pudesse ajudá-la a permanecer de pé diante de algo que já intuía, mas não compreendia totalmente. Era como se cada detalhe daquela noite estivesse convergindo para a mesma direção, para a revelação que até então permanecia presa sob camadas de mentira, medo e amor distorcido pela necessidade de proteger. A mãe, com a respiração curta, pediu que a filha se sentasse ao seu lado. Havia uma hesitação dolorosa em seus gestos, como se suas mãos tremessem não apenas por emoção, mas por saber que cada palavra que diria a partir daquele momento redefiniria completamente a vida da filha. Quando ela finalmente começou a falar, a voz era tão baixa que parecia flutuar entre as duas, quase sem encontrar força para existir. Ela disse que durante anos tentou esconder certos detalhes não apenas da filha, mas de si mesma, como se apagar fatos pudesse impedir que a realidade se revelasse por completo. No entanto, naquele instante, estava claro que não havia mais como fugir. A filha percebeu que a mãe falava sobre ela de um jeito diferente, como se estivesse escolhendo palavras com extremo cuidado. Cada frase parecia vir acompanhada de arrependimentos antigos, de decisões que foram tomadas sob pressão, mas que nunca deixaram de perseguir a mãe. A filha começou a sentir algo parecido com vertigem, quando percebeu que a mãe não estava apenas contando uma história familiar. Ela estava contando a história da filha, uma história que nunca tinha sido compartilhada, uma história cujas raízes se estendiam para muito além do que ela imaginou ser sua origem. A mãe hesitou por alguns segundos, antes de revelar que quando a filha nasceu, a família estava emocionalmente despedaçada pelas consequências das escolhas daquela pessoa, cujo nome havia sido proibido por tanto tempo. E foi justamente por causa dessa pessoa que a vida da filha tomou um rumo completamente diferente do que deveria. A mãe confessou que a filha não nasceu sob as circunstâncias que ela sempre acreditou. A verdade sobre sua chegada ao mundo havia sido moldada, reorganizada, suavizada e, por fim, completamente reinventada para proteger não apenas ela, mas toda a estrutura frágil que restou da família após o acontecimento que todos escolheram enterrar. A filha sentiu o coração acelerar, como se batesse contra as costelas tentando encontrar uma saída. A mãe finalmente admitiu que, se a verdade tivesse sido revelada no passado, teria praticamente destruído todas as relações ao redor delas. Revelar a origem real naquele momento teria colocado em risco pessoas que não tinham força emocional para enfrentar um escândalo tão profundo. Então, para evitar isso, criaram uma versão da história que fosse suportável. Uma história em que a filha fosse uma menina desejada, fruto de uma relação estável, cercada de afeto e segurança. Mas a realidade, segundo a mãe, era muito mais complexa e muito mais escura. A filha sentiu as mãos tremerem. A mãe continuou explicando que na época de seu nascimento, a família enfrentava uma tensão tão intensa que qualquer verdade fora do controle poderia ter se transformado em tragédia. E foi esse medo que fez a mãe tomar decisões que hoje a consumiam. A mãe revelou com lágrimas escorrendo pelo rosto que a identidade da filha estava ligada diretamente àquela pessoa cujo nome havia sido evitado por toda uma geração. Não de forma leve ou distante, mas de forma direta, profunda, impossível de ignorar. A filha sentiu um choque atravessar seu corpo, como se o chão sob seus pés tivesse se partido em várias direções ao mesmo tempo.
A mãe explicou que a origem da filha estava envolta em circunstâncias que fugiam do comum, que traziam medo e vergonha para os que souberam na época. Circunstâncias que foram manipuladas para que a menina crescesse livre do peso de um passado que não era culpa dela, mas que, se revelado, teria marcado sua vida desde o primeiro dia. A mãe, com o rosto marcado por lágrimas silenciosas, afirmou que amou a filha desde o momento em que a segurou nos braços, mas que o amor nunca apagou a presença sufocante da verdade que carregava consigo. Ela disse que, enquanto criava a filha, cada gesto de carinho era acompanhado por um medo constante. O medo de que, um dia, a verdade encontrasse um caminho para se revelar e destruísse tudo o que ela construiu com tanto esforço. As palavras da mãe começaram a se embaralhar, como se o próprio cérebro dela lutasse contra memórias que preferia deixar adormecidas. Mas, mesmo assim, ela continuou, afirmando que a filha não era quem acreditava ser. Sua identidade, seu nome e até partes de sua história pessoal haviam sido moldadas por decisões tomadas em desespero, feitas para protegê-la de uma verdade cruel demais para um bebê carregar. A filha sentiu o corpo inteiro estremecer. A sensação de não pertencer à própria história foi como um golpe invisível que atingiu diretamente o coração. Era como se todas as memórias da infância tivessem sido pintadas com cores falsas, enquanto a realidade verdadeira permanecia trancada em um quarto escuro dentro da mente da mãe. A mãe segurou a mão da filha com força, pedindo perdão antes mesmo de revelar o restante da história. A filha, atônita, percebeu que aquele era apenas o começo do colapso emocional que aconteceria a partir dali. A verdade sobre sua identidade estava finalmente encontrando espaço para existir. E agora, diante daquela revelação, ela sabia que sua vida jamais voltaria a ser a mesma. O passado que ainda está vivo. A filha ainda tentava absorver a revelação sobre sua verdadeira identidade quando percebeu que algo na postura da mãe havia mudado. Não era apenas tristeza, era medo. Medo real, atual, vivo. Um medo que não nasce de memórias, mas de algo que está acontecendo agora, neste momento. A mãe não olhava apenas para o passado. Ela olhava para as sombras do presente, como se esperasse que alguém surgisse pela porta a qualquer instante. Essa mudança abrupta fez a filha sentir uma pontada no estômago, porque aquilo dizia claramente que a história não estava sendo contada apenas por arrependimento. Estava sendo contada por necessidade. Alguma coisa havia despertado aquele segredo. Alguma coisa havia feito o passado voltar a respirar. A mãe respirou fundo, tentando encontrar coragem para continuar. A voz dela tremia de um jeito diferente agora, como se cada palavra carregasse não apenas vergonha, mas pavor. Ela começou dizendo que nos últimos dias vinha percebendo sinais que achou serem apenas coincidências. Sons no corredor durante a madrugada, passos leves que ela jurava ouvir, mesmo sabendo que estavam sozinhas em casa. Um perfume antigo que surgia e desaparecia do nada. O mesmo perfume que a filha sentiu ao entrar no quarto naquele início de noite. Pequenas coisas que ela tentou ignorar, achando que eram fruto da ansiedade acumulada. Mas havia algo ainda pior, algo que a mãe não conseguiu mais esconder. Ela havia visto essa pessoa, não cara a cara, mas de longe na esquina da rua, parado sob a luz fraca de um poste, olhando para a casa com um olhar que ela reconheceria, mesmo depois de décadas. Ela tentou convencer a si mesma de que era um engano, de que a mente estava pregando peças, mas algo dentro dela dizia que não era imaginação. Era ele, o nome proibido, o desaparecido, o segredo em forma de sombra. A filha sentiu um arrepio atravessar sua espinha. A presença que havia sentido no quarto agora fazia sentido. O perfume, o deslocamento da cortina, o estado emocional da mãe, tudo apontava para a mesma verdade assustadora. O passado não estava voltando em lembranças, mas em carne e osso. Alguém que deveria ter permanecido longe, alguém que carregava consigo a origem da dor que moldou 3 gerações. A mãe explicou com a voz quase desmoronando que essa pessoa nunca aceitou o sumiço imposto pela família. Nunca aceitou ser apagada.
nunca aceitou o silêncio. E, ao que tudo indica, decidiu voltar justamente agora, no momento em que a filha, a peça central daquele segredo, estava finalmente adulta. Era como se ele tivesse esperado a vida inteira por essa oportunidade, como se acreditasse que, agora, a verdade poderia ser usada a seu favor. A filha sentiu um aperto tão forte no peito que precisou se sentar. A mente dela se encheu de perguntas que se chocavam umas contra as outras. Por que ele teria reaparecido? O que queria? O que representava exatamente na história da sua origem? E, principalmente, por que escolheria esse momento para retornar? A mãe, percebendo essas dúvidas, segurou as mãos da filha com força. Ela disse que não sabia os motivos, mas sabia reconhecer o olhar daquela pessoa. E aquele olhar, observado da esquina, não carregava arrependimento, carregava reivindicação. Como se algo que a família tentou sepultar tivesse finalmente encontrado um caminho para emergir e agora exigisse ser ouvido. A mãe começou a contar que antes de desaparecer, essa pessoa deixou marcas profundas, não apenas emocionais, mas físicas, psicológicas, relacionais. Marcas que destruíram laços, dividiram famílias e criaram feridas que jamais cicatrizaram. Ele era o ponto inicial de tudo. O motivo pelos quais objetos foram escondidos, fotos destruídas, nomes apagados. O motivo pelo qual a mãe fez escolhas desesperadas para tentar proteger a filha de um destino que ela acreditava já traçado pelas ações dele. O motivo pelo qual ela viveu com medo a vida inteira. E agora, ao vê-lo de volta, percebeu que tudo aquilo que ela tentou afastar estava prestes a se repetir. O passado não estava apenas presente, estava à porta. A filha sentiu o peso dessa revelação como um golpe invisível. O medo da mãe, antes distante, agora se tornava palpável, quase contagioso. A ideia de que alguém estava rondando a casa, alguém ligado diretamente à sua origem, alguém que carregava a chave da verdade que ela nem imaginava existir. Isso a fez sentir que tudo ao redor se tornava frágil, como se sua própria existência estivesse sobre um terreno que começava a desmoronar lentamente. A mãe confessou que temia que ele quisesse algo específico, algo que tinha sido tirado dele no passado, algo que só poderia ser recuperado através da filha. A filha trancou a respiração ao perceber o que isso significava. O passado não era um capítulo encerrado, era uma presença ativa, consciente, estratégica. Alguém estava de volta para recuperar o que acha ser seu por direito. E a filha, agora no centro da tempestade, precisava decidir se queria ou tinha coragem de saber exatamente o que ele buscava. Porque, no fundo, ela sentia que a resposta para essa pergunta poderia mudar o curso de sua vida para sempre. A escolha que pode reconstruir ou destruir. O silêncio que se instalou após a última revelação parecia ter vida própria, pulsando dentro daquele quarto como se estivesse tentando avisar que nada do que viria adiante seria simples. A filha sentiu o corpo inteiro vibrar com a tensão acumulada. Era como se, de repente, ela estivesse segurando dois mundos com as próprias mãos. O mundo que sempre acreditou ser seu e o mundo que agora se revelava cheio de sombras, segredos e histórias que não pediram permissão para existir. A mãe a observava com um olhar misturado de culpa e angústia, esperando pela reação que definiria o rumo de tudo. A filha percebeu com uma clareza brutal que qualquer passo dado dali em diante seria definitivo. Não havia meio termo. Não havia retorno. Ela precisava fazer uma escolha. Uma escolha que poderia unir ou destruir completamente o que restava de sua família. A mãe tentou explicar que aquela situação havia fugido totalmente de seu controle. Disse que, quando tomou a decisão de esconder a verdade tantos anos atrás, acreditou estar fazendo o melhor. Uma escolha motivada pelo medo, sim, mas também pelo desejo desesperado de manter a filha longe de uma vida que acreditava ser marcada por riscos e memórias perigosas demais para uma criança carregar. Porém, agora, o passado estava de volta, encarnado na figura daquele homem que nunca aceitou sua própria exclusão. E o retorno dele significava que todas as mentiras, todas as distorções,
Todas as versões cuidadosamente construídas estavam prestes a ruir. A família inteira estava em xeque. A mãe sabia disso, e no fundo a filha também já percebia. A filha sentiu o coração bater tão forte que parecia ecoar nos ouvidos. Pensou em tudo o que viveu até ali. Pensou em cada lembrança da infância, cada história contada pela mãe, cada silêncio que agora soava como um enigma nunca decifrado. Pensou na caixa encontrada, nos objetos que não pertenciam àquela casa, na fotografia amarelada, no símbolo gravado no anel, no nome proibido que carregava um peso quase indescritível. E pensou principalmente no homem parado na esquina, observando a casa como quem reivindica algo perdido. Era impossível ignorar que sua vida estava dividida em duas versões irreconciliáveis. Ela precisava escolher qual delas teria coragem de enfrentar. Se escolhesse confrontar a verdade, teria que mergulhar em memórias que não eram suas, mas que pertenciam a ela de alguma forma. Teria que ouvir histórias dolorosas, enfrentar pessoas ligadas ao passado da mãe e talvez lidar diretamente com aquele homem que ressurgira das sombras. O confronto significaria enfrentar a origem verdadeira de sua existência, mesmo que isso a ferisse profundamente. Significaria abrir portas que permaneceram trancadas por décadas, portas que guardavam não apenas fatos, mas traumas. O confronto exigiria força emocional, coragem e disposição para deixar que sua vida mudasse radicalmente. Seria uma jornada sem garantias, sem manuais, sem uma certeza sequer, mas seria, ao mesmo tempo, libertadora. A verdade tem esse efeito devastador de ferir e curar ao mesmo tempo. Por outro lado, se escolhesse recusar, se decidisse não buscar respostas, estaria optando por manter viva a versão segura que sua mãe construiu. Estaria escolhendo permanecer na bolha em que viveu até aquele dia, uma bolha onde o passado não tinha permissão para entrar. Manteria sua vida intacta, ao menos na superfície. Poderia continuar seguindo em frente, fingindo que nada havia mudado. Mas no fundo, seria assombrada pelo que não sabe. A ignorância carregaria um peso próprio, porque agora ela já conhecia o suficiente para entender que havia mentiras adormecidas sob cada passo que deu até hoje. E o silêncio se tornaria uma prisão emocional, um eco constante lembrando-a de que a verdade estava lá fora, esperando para ser vista. A mãe observava em silêncio, apertando as próprias mãos como se tentasse impedir que qualquer palavra precipitasse a escolha da filha. Ela sabia que, independentemente da decisão, nada seria fácil. Sabia que, mesmo que a filha escolhesse a verdade, o caminho seria árduo. E sabia também que, se escolhesse o silêncio, o preço viria com o tempo, corroendo lentamente aquilo que parecia estar em paz. Porque quando a verdade existe, mesmo que nas sombras, ela não desaparece. Ela espera. E a mãe sempre soube disso. A filha sentiu o corpo estremecer quando percebeu que a escolha não afetaria apenas a si mesma. Afetaria sua relação com a mãe. Afetaria a memória do homem que foi apagado. Afetaria a estrutura emocional da família inteira. Era uma responsabilidade quase injusta, como se estivesse recebendo um fardo que não pediu, mas que agora pertencia a ela por direito. A vida mudaria de forma inevitável, mas a forma como mudaria dependia da coragem que encontrasse dentro de si. Ela fechou os olhos por um instante, tentando ouvir algo dentro do próprio silêncio. O coração pulsava tão alto que parecia querer responder antes do cérebro. Havia uma parte dela que queria fugir, se proteger, manter-se distante daquele mundo cheio de sombras. Mas havia outra parte, uma parte mais profunda, mais forte, que se recusava a viver sem saber quem realmente era, que se recusava a permitir que sua história fosse definida pela omissão de outros, que queria finalmente ocupar o próprio lugar. Quando abriu os olhos novamente, o mundo parecia mais pesado e mais real. A escolha estava ali, entre as mãos dela. E fosse qual fosse sua decisão, ela sabia que a noite estava apenas começando. A verdade que nunca deveria ter sido encontrada. O quarto parecia encolher ao redor delas, como se as paredes estivessem se aproximando lentamente, compelindo mãe e filha a enfrentar aquilo que por tanto tempo foi evitado. A filha respirou fundo,
buscando dentro de si alguma estabilidade que pudesse sustentá-la diante do abismo que agora se abria aos seus pés. O silêncio se instalou novamente, mas desta vez não era apenas pesado, era definitivo. Era o tipo de silêncio que surge quando todas as máscaras caem e não resta nada além da verdade nua, crua e inegociável. A mãe, ainda trêmula, parecia compreender que não adiantava mais tentar proteger, suavizar ou esconder. A realidade havia encontrado seu caminho e agora exigia ser revelada por completo. Ela segurou as mãos da filha com força, como se temesse que, ao contar o que faltava, a filha simplesmente desmoronasse diante dela. A respiração da mãe ficou instável, mas ela lutou contra a própria fragilidade. E então, com a voz quase falhando, ela começou a revelar a última parte da história. A peça que faltava para que todo o caos daquela noite finalmente fizesse sentido. Ela explicou que o homem cujo nome havia sido proibido não era apenas alguém do passado. Não era apenas alguém que fizera escolhas erradas. Ele tinha um papel fundamental na origem da filha. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo grande parte da família, era que esse papel era muito mais devastador do que qualquer um poderia suportar. A mãe explicou que, naquela época, quando tudo aconteceu, ela se viu presa entre o desespero e a necessidade de proteger um bebê que não tinha culpa de nada. A família, tomada pelo pânico, tentou impedir que certas verdades fossem associadas à criança, temendo que ela carregasse estigmas, rejeição ou sofrimento por toda a vida. Mas a mãe, com o rosto marcado pela dor, confessou que nada do que ela fez foi capaz de impedir que a verdade continuasse a existir. A verdade, segundo ela, sempre encontrou formas de sobreviver, e agora estava prestes a se revelar da maneira mais cruel possível. A filha, com o coração batendo descompassado, sentiu cada palavra penetrar fundo, como se estivesse sendo reconstruída e destruída ao mesmo tempo. Era como se estivesse prestes a descobrir não apenas um segredo, mas uma nova versão de si mesma. Uma versão que nunca teve oportunidade de existir. A mãe, com lágrimas caindo sem controle, finalmente revelou o que tentou esconder durante toda a vida. O homem que reaparecera não era apenas uma figura do passado. Ele era o responsável direto por toda a dor, pela ruptura da família, pela vergonha e pelo medo. E o mais cruel de tudo, era ele quem determinava a verdadeira origem da filha. Mas a revelação não terminou aí. O que a mãe disse em seguida fez o mundo da filha rachar ao meio. Ela contou que após o desaparecimento desse homem, a família recebeu pistas de que ele poderia ter cometido atos ainda mais graves do que imaginavam. Atos que envolviam pessoas além da família, situações que jamais seriam compreendidas pela comunidade e que poderiam colocar todos em risco se viessem à tona. Foi por isso que decidiram apagá-lo da história. Foi por isso que enterraram seu nome, seus objetos, suas memórias. Não apenas por dor, mas por proteção. A filha sentiu um arrepio profundo ao perceber que algo ainda faltava naquela narrativa, como se houvesse mais uma camada escondida, esperando para ser arrancada. A mãe, com a voz trêmula, então revelou o que ninguém imaginava. E essa foi a informação que destruiu completamente o que restava de chão sob os pés da filha. Ela disse que recentemente recebeu uma carta anônima, uma carta com o mesmo perfume que pairou no quarto naquela noite. Dentro da carta, havia apenas uma frase curta demais para explicar qualquer coisa, mas longa o suficiente para acender o terror que definia aquela noite. Ela precisa saber quem realmente é. O papel levava a mesma caligrafia daquele homem, a mesma caligrafia que a mãe reconheceria em qualquer tempo, em qualquer lugar, e no verso da carta havia a data do dia anterior. A filha sentiu o impacto como se alguém tivesse arrancado o ar de seus pulmões. Não era apenas o retorno de uma pessoa, era uma ameaça concreta, viva, aproximando-se do centro de sua existência. O passado não apenas voltara, estava ativo, inteligente, estratégico. Estava preparando algo, estava se aproximando com intenção. A mãe, agora em prantos, confessou que não sabia o que ele queria, mas sabia que, para ele, a filha não era apenas uma página esquecida do passado.
Ela era o motivo de sua volta. A sala pareceu girar lentamente quando a filha percebeu o significado daquelas palavras. Ela entendeu que tudo, absolutamente tudo, desde o choro da mãe até a sensação de presença no quarto, desde os objetos escondidos até o nome proibido, desde a história sepultada até a carta anônima, tudo apontava para uma única verdade. Ele estava de volta para ela. Não para resgatar uma relação, não para pedir perdão, mas para reivindicar algo que a família tentou arrancar dele no passado. E foi nesse instante que a filha percebeu com clareza aterradora que sua vida nunca mais retornaria ao que fora. Porque a verdade, aquela verdade que nunca deveria ter sido encontrada, agora estava viva, pulsando diante delas, exigindo ser encarada, exigindo respostas, exigindo escolha, exigindo coragem. Nada na vida dela seria igual depois daquela noite. E mesmo sem saber o que viria a seguir, ela sabia que o passado finalmente a tinha alcançado, e não viria sozinho.